Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Udi, bora para a aula! Olá, meus queridos! Vamos continuar os nossos estudos sobre o leste europeu. Essa é a parte 4. Hoje nós vamos focar nos conflitos étnicos e na diversidade cultural do leste europeu. Por sua proximidade geográfica com outros países que não fazem parte do continente, sempre teve o contato com povos e culturas muito diferentes. Por exemplo, a proximidade com a Ásia Menor, com a região dos Balcãs, ou com a proximidade da Ásia Central, com a região do Cáucaso, que isso tudo permitiu uma troca cultural durante muitos anos. O período de vigência do regime socialista promoveu nos países que eram incorporados ao RSS uma russificação. O que é isso? Era a imposição, dentro da migração em massa de pessoas de etnia russa para os demais países por meio de criar e com o foco de criar nesses lugares uma identidade mais soviética. Todo esse processo fez com que alguns desses países se tornassem estados multiétnicos. O que quer dizer isso? Com uma pluralidade, com muitos tipos étnicos. E, infelizmente, acabou encontrando algumas minorias étnicas que sofriam perseguições por parte dessa autonomia e dessa imposição russa. E um dos conflitos mais sérios que nós tivemos naquela região foi a Guerra do Kosovo, que estourou com sério conflito, porque os albaneses criaram um exército de libertação daquela região e a Sérvia reagiu de uma forma muito violenta. Mais uma vez, então, tropas internacionais demoraram para chegar. Somente em 1999, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, interferiu. Foram 78 dias de bombardeios impiedosos na região. Em média, os países da OTAN gastaram 64 milhões de dólares por dia com o conflito e acabou permitindo perceber um enorme e moderno aparato bélico que foi usado. O Milošević foi obrigado a se render, líder da Guerra do Kosovo. Um ano depois, o líder sérvio foi preso e entregue ao Tribunal de Haia para ser julgado por crimes de guerra contra a humanidade. Desde então, o Kosovo passou a ser uma região protegida pelas Nações Unidas e pela OTAN. Cerca de 28 mil soldados foram deslocados para aquela província. Até que, em fevereiro de 2008, o governo de Kosovo declarou sua independência, sem que tal atitude tenha sido aceita pela Sérvia. Tal episódio dividiu o mundo. Os Estados Unidos e parte da comunidade europeia apoiavam o Kosovo, mas a Rússia e a Espanha apoiavam a Sérvia, pois temem que o exemplo separatista de Kosovar, estimule grupos separatistas dentro dos seus próprios territórios, como é o caso da Espanha, da região da Catalunha. As peças de xadrez da política internacional estão sempre em movimento. A questão é que ainda não está resolvida. Outro grande conflito étnico-cultural é a marginalização dos povos romenos. Outra minoria étnica que é bastante marginalizada em toda a Europa, também chamados de povos Roma ou povos ciganos. Esses povos têm sua origem ligada ao subcontinente indiano e, por terem características nômades, foram ocupando diversos locais até chegarem à Europa, onde estão presentes em diversos países, principalmente no leste europeu, como é o caso da Romênia, onde são um dos grupos étnicos minoritários mais numerosos. A introdução dos povos Roma na região, na atual Romênia, ocorre durante o período medieval, ainda no século XIV. Esses povos foram capturados na Ásia Menor e levados como escravos para aquela região. Nós temos 3 diásporas desses grandes momentos. O século XIV, durante esse período, quando eles foram escravizados. Nós temos ainda no século XIX, com a segunda diáspora cigana, que ocorreu em conjunto com a diáspora europeia, devido às sucessivas crises econômicas no continente. Esses povos, incluindo os ciganos,
eles começaram a povoar em larga escala o Novo Mundo, e no século XX, com o fim do regime socialista e as sucessivas crises econômicas que a gente já viu no leste europeu, deu a terceira diáspora cigana, que grandes números de famílias de etnias de Roma deixaram países como a Romênia, Macedônia do Norte, a República Tcheca, e migraram para partes da Europa, principalmente para a parte ocidental europeia. Meus afetos, vamos fazer as atividades da página 262, o número 1 e o número 2. A entrega é para o dia 10/6, semana que vem na quarta-feira. Lembrando, vocês vão mandar para mim entre 7 da manhã e meio-dia e 20. Toda vez que vocês tiverem dúvidas sobre essas atividades ou sobre qualquer outro assunto na área de geografia, vocês podem e devem mandar mensagem para mim. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu não vou deixar vocês no vácuo, tá bom? Por hoje é isso. Semana que vem a gente continua os nossos estudos. No mais, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e amo mais que Milton Santos. Estou com muita saudade de todos vocês.